Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. As listas de requerimentos de alçado plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídos aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para a ordem do dia. Com 13 vereadores presentes, portanto, nós temos número, vamos dar início à nossa ordem do dia. Tendo a ata da 158ª sessão ordinária, realizada em 7 de agosto de 2012, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da nossa ordem do dia, esta presidência recebe o requerimento ao plenário de número 959, de preferência para a discussão do projeto de lei de número 11.135, da vereadora Anatonelli, que declara de utilidade pública a Associação Puma Clube do Brasil, Jundiaí. Está em discussão o requerimento ao plenário. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Portanto, vamos colocar em discussão o projeto de lei de número 11.135. Com a palavra a autora, a vereadora Anatonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, agradecer a presença do presidente do Puma Clube, que está aqui conosco, o Aimoré, acompanhado de um dos diretores, o senhor Jorge, que estão aí desde o início da nossa sessão, nos prestigiando na discussão e votação deste projeto de lei. Senhor presidente, conforme diz a ementa que o senhor já fez a leitura, é um projeto que declara de utilidade pública a Associação Puma Clube do Brasil, Jundiaí, São Paulo. Justificamos, senhor presidente, que é uma entidade que, de forma clara e inequívoca, vem contribuindo expressivamente para o bem e para o crescimento da nossa comunidade, como se pode constatar por toda a documentação que foi anexada ao projeto. Senhor presidente, lamentavelmente recebemos o parecer da ilegalidade e da inconstitucionalidade deste projeto, ou seja, não cabe ao vereador apresentar um projeto deste naipe, um projeto desta natureza, alegando-se a existência
de uma lei federal de número 9.790, de 23 de março de 1999. Ocorre, senhor presidente, que nós temos em mãos aqui um projeto de lei número 7.844, que foi transformado em lei 5.539, sancionada que foi pelo prefeito Miguel Haddad no ano de 2000. Esse projeto foi apresentado, senhor presidente, em 2000, nesta Casa de Leis. E o parecer da assessoria jurídica dizia exatamente isso. De autoria do vereador fulano de tal, presente projeto de lei declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Cultural da Cadeira de Rodas de Jundiaí. A propositura encontra sua justificativa às folhas tais, vem instruída com os documentos, o que torna apta a ser analisada. E aí vem o parecer. A proposta em exame se nos afigura legal quanto à competência, o artigo 6º no seu caput, e quanto à iniciativa, que é concorrente, o artigo 13, item 1, combinado com o artigo 45, sendo os dispositivos destacados da Lei Orgânica de Jundiaí. E as assinaturas, senhor presidente, da nossa assessoria jurídica. Então, me entristece, e eu confio piamente na nossa assessoria jurídica. Admiro o trabalho da assessoria, uma assessoria séria, até hoje sempre trabalhou direito dentro das normas. Mas eu entendo também que o direito não tem o seu parecer idêntico, me fugiu o termo, ciência exata, muito obrigada ao vereador, delegado, advogado, doutor Paulo Sérgio. Não é uma ciência exata como a matemática, não é? Então isso acontece. Então, diante disso, senhor presidente, matemática também não é ciência exata, às vezes os cálculos não são iguais, provar que 1 e 1 dá 2, às vezes não dá. Então, senhor presidente, eu peço aos senhores vereadores, amiga vereadora, que se entenderem que nós temos razão nesse nosso feito, que se o Puma Clube Jundiaí, que é uma entidade séria, uma entidade que tem lá os seus adeptos, como tem também o Clube do Carro Antigo de Jundiaí, como tem outras entidades deste mesmo naipe, atendem às necessidades de uma parcela da nossa população, fazem eventos para arrecadar fundos para essas entidades carentes do nosso município. Eu entendo que também, de acordo com o projeto apresentado e aprovado, que declarou de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Cultural da Cadeira de Rodas de Jundiaí, que também deve ter o seu trabalho bem feito, deve ter o atendimento a essas mesmas entidades, até porque, com certeza, eu estava aqui à época, nós votamos favoráveis a esse projeto, então eu peço que também os senhores relevem esse parecer e votem favoravelmente ao projeto de lei. Farei um ofício, quando o senhor encaminhar esse projeto, se aprovado for, senhor presidente, lá para o Executivo, e vou conversar também com o departamento jurídico de lá, da Prefeitura, pedindo para que eles não vetem o projeto, não vetem, e se o fizerem, que nós derrubemos o veto, que não dará a arguição da inconstitucionalidade, até porque nós temos já uma declaração ou um parecer primário aqui, que eu entendo que vai nos ajudar em caso da arguição da inconstitucionalidade. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, essas as nossas considerações, pedindo o apoio dos senhores e da senhora vereadora. Muito bem. Continua a discussão, o projeto de lei de número 11.135, em votação. Com
13 vereadores votando sim, 14 vereadores votando sim, um vereador ausente. Essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado o projeto de lei de número 11.135. Próximo item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 11.037, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que exige dos hospitais e maternidades estrutura para a realização do exame de oximetria de pulso, teste do coraçãozinho nos recém-nascidos. Está em discussão o veto total. E atém, nobre vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 11.037, de autoria deste vereador, que exige dos hospitais e maternidades estrutura para a realização do exame de oximetria de pulso, teste do coraçãozinho nos recém-nascidos. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei é bastante importante porque, através da votação que passou por esta casa, aprovado esse projeto, nós recebemos vários e-mails para que esse projeto, com certeza, tivesse à frente daquilo que realmente nós sentimos, com vários e-mails pedindo para que esse projeto poderia ser aprovado, como foi aprovado, e agora veio o veto total do prefeito. Mas eu vou ler um pouco desse projeto para os senhores vereadores. Atualmente, a cardiopatia congênita é detectada em alguns recém-nascidos somente após a alta hospitalar, o que resulta em morbidade significativa, ocasionalmente em morte. A oximetria de pulso é um exame indolor utilizado para medir os níveis de oxigênio no sangue e deve ser realizado em recém-nascidos assintomaticamente, após 24 horas de vida, mas antes da alta hospitalar, para detectar a presença da cardiopatia congênita grave que coloca em risco a vida da criança. Sendo detectada a alteração da oximetria, a investigação do problema cardiológico é então aprofundada. E nós sabemos, senhor presidente, senhores vereadores, que nas maternidades onde o exame é realizado, também em berçários, os recém-nascidos passam pela análise da saturação do oxigênio no sangue. Se for detectado oxigênio abaixo de 95%, é realizado ecocardiograma para investigar a existência de cardiopatia congênita. Nós sabemos, senhor presidente, senhores vereadores, que o trabalho realizado pelos cientistas no jornal científico dos Reino Unido, todos foram rastreados por meio de oxímetro de pulso. Aqueles com níveis de baixo de oxigênio após o nascimento tinham mais risco de problema no coração. E dos 195 bebês que tiveram resultado anormal no teste, 26 apresentaram importantes problemas cardíacos congênitos. Aproximadamente 46 apresentaram outros problemas que necessitariam de tratamento com urgência. Então, portanto, senhor presidente, são inúmeras as pesquisas realizadas que apontam para os benefícios desta prática nos bebês. No entanto, o exame de rotina é realizado somente no âmbito das UTIs neonatais, não aplicando aos berçários com bebês aparentemente normais. Então, senhor presidente, senhores vereadores, a realização dos exames de detectação de doenças cardiológicas, tanto na fase de intrauterina quanto nos recém-nascidos, é uma reivindicação da Associação de Assistência à Criança Cardiopata, Pequenos Corações, que há tempos vem alterando para a necessidade do teste do coraçãozinho. E a fim de minimizar o risco
defeitos congênitos mais letais decorrente à ausência do diagnóstico precoce. Então, queria, senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto de lei importantíssimo, que nós recebemos vários e-mails dessa entidade para que permanecesse esse projeto vivo, dentro daquilo que a população nos procuraram e estão aguardando agora, neste momento, para que nós possamos verificar a cada um dos senhores vereadores que votam com suas consciências. E esse é um trabalho que realmente esse vereador faz aqui nesta casa. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei número 11.037 de 2011, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei 11.037, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige dos hospitais e maternidades estrutura para a realização do exame de oximetria de pulso, ou teste do coraçãozinho nos recém-nascidos. O projeto foi considerado ilegal e inconstitucional pelo jurídico aqui da Câmara, posteriormente foi à Prefeitura, retornou com o veto, porém, o que eu vejo aqui, respeitando os jurídicos da Prefeitura e aqui da Câmara, é que se fala em hospitais. Acho que a única falha aí foi não se falar em hospitais particulares. Então, eu acho que o veto não deveria ser total, nos hospitais que não são públicos, de perfeita cabência e de principal prioridade para os recém-nascidos e os pais. Esse teste seja realmente efetivado e levado adiante. Razão pela qual, vereador, vou votar pela derrubada do veto, a favor de Vossa Excelência, até porque é de extrema necessidade e não causa grande impacto nos hospitais, e a maioria já faz. Excetuante os hospitais públicos, onde Vossa Excelência não poderia realmente legislar, mas também poderemos indicar ao senhor prefeito que seja determinada essa regra desse teste de oximetria. É um exame muito importante, tal qual o do pezinho e outros testes infantis que se fazem para verificar a saúde física e mental do recém-nascido. Parabéns, vereador, e vou votar pela derrubada do veto. Continua em discussão o veto total, projeto de lei número 11.037 de 2011. Em votação. Com 13 vereadores votando pela rejeição do veto, 2 vereadores ausentes, esta presidência que não vota, o veto está rejeitado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Dias. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a todos os senhores vereadores e vereadoras para a realização desse trabalho, que realmente hoje foi, assim, coroado de uma forma positiva por todos os vereadores, para a nossa Casa de Leis, e eu fico feliz que isso aqui é uma vitória da própria população jundiaense, senhor presidente. Muito bom, vereador José Dias. De fato, melhor prevenir do que remediar. Segundo veto da pauta do expediente, é o veto ao projeto de lei número 10.942 de 2011, de autoria do vereador Roberto Conde de Andrade, que autoriza a criação de central de empregos para pessoas com deficiência.
O veto está em discussão. E com a palavra, o autor do projeto, o vereador Pastor Roberto Conde de Andrade. Senhores vereadores, senhor presidente, público que nos acompanha, vou ser bem breve aqui. Eu peço a ajuda de todos os vereadores para derrubar o veto que autoriza a criação de central de empregos para pessoas com deficiência. Nós sabemos que está vindo 2 shoppings enormes para a cidade e precisa dessa central para ajudar as pessoas portadoras de deficientes. Nós temos aqui o vereador Roberto Tel, que é um líder sindical e sabe muito bem da importância de se ter essa central disponibilizada para pessoas portadoras de deficiência. Muitas empresas aqui da cidade de Jundiaí já contratam pessoas com deficiência, o McDonald's e tantas outras, mas é um número muito tímido, tem que aumentar para outras empresas, principalmente as que estão chegando na nossa cidade, né? Jundiaí está crescendo muito no que diz respeito à logística. Muitas empresas estão chegando em Jundiaí. Cada semana, empresas fazem contato com a prefeitura para se instalarem aqui. É um sinal de muito crescimento para a nossa cidade. E esse projeto é de suma importância. Então, peço a compreensão permite uma parte, vereador? dos vereadores. Permito. Vereador, hoje nós aqui, muitos vereadores, eu diria que quase a totalidade, apresentou alguma coisa já relacionada a pessoas com deficiência. Quero dizer para o senhor que sempre nós nos preocupamos, eu havia me esquecido, inclusive, olhando nos meus guardados, nos meus arquivos, eu encontrei um projeto de lei de minha autoria que nós apresentamos em março de 1984, vereador, quando eu já previa e pedia a admissão de deficientes físicos no serviço público. O projeto 3.761, ele virou lei, foi sancionada, né, pelo prefeito, e anos depois a União, ou a Câmara Federal, veio aprovar um projeto nesse sentido. Então, hoje é lei federal, mas já no ano de 1984, nós nos preocupávamos com a admissão dos deficientes físicos no serviço público, em que pese ter sido declarado inconstitucional e ilegal esse projeto de Vossa Excelência, já conte desde já com meu voto favorável. Eu acho que, sem dúvida, precisamos sim de termos aqui em Jundiaí uma central onde as pessoas portadoras de deficiência sabem onde se dirigir para entregar o seu currículo, para que seja destinado às empresas que contratam as pessoas com deficiência. Parabéns pelo projeto, vereador, e vamos ajudá-lo, sim, a derrubar o veto. Fico feliz pela contribuição da vereadora Ana Tonelli, uma vereadora que enxerga muito na frente, né? Já muitos anos atrás, já tinha essa visão dessa importância. Eu agradeço a todos pelo apoio aqui de muitos vereadores já manifestado, e os deficientes agradecem. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei de número 10.942 de 2011. A palavra, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o vereador José Dias, e em seguida, pela inscrição, ordem da inscrição, o vereador Roberto Leme Utel. Tem a palavra, novo vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.942, de autoria do nobre companheiro Roberto Conde de Andrade. Autoriza a criação de central de empregos para pessoas com deficiência. Eu quero aqui até defender um pouco a justificativa do nobre companheiro vereador, que com pessoas com diferentes tipos de deficiência pode exercer praticamente qualquer atividade profissional. A cada dia mais, empresas buscam enquadrar-se na chamada lei de cotas, que obriga
a contratação de 2 a 5% dos funcionários com deficiências. O descumprimento da lei de cotas tem sido foco de intensa fiscalização por parte da Delegacia Regional do Trabalho. Segundo, marca um importante movimento na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. De 2001 a 2005, o número de deficientes empregados no estado de São Paulo saltou de 601 para 35.782. Eu queria até chamar a atenção, senhor presidente, senhores vereadores, pelo projeto de lei. Eu acho que as pessoas com deficiência, senhor vereador, autor do projeto de lei, são seres humanos, para começar por aí, que necessita do trabalho para ganhar seu salário e assim ajudando no orçamento da família. Muitas vezes, senhor vereador, os pais, eu já vi, conheço, família que tem 2 deficientes em seus lares, 2, ou até mais, senhor vereador. Então, portanto, eu subi aqui na tribuna, senhor presidente, para defender o projeto de Vossa Excelência. Quanto nós analisarmos profundamente o projeto de Vossa Excelência, que bate no coração de cada um, para que nós possamos votarmos e darmos aqui continuidade naquilo que realmente o senhor elaborou, também com o coração, senhor presidente, senhores vereadores, e o meu nobre companheiro vereador, autor do projeto de lei, o nobre companheiro Roberto Conde. Eu parabenizo pela iniciativa de Vossa Excelência, que é aqui que nós trazemos tudo aquilo que realmente a sociedade nos procuram, para que nós possamos apresentar aqui nesta casa. Então, parabenizo e vou ajudar na derrubada do veto do projeto de lei do meu nobre companheiro vereador Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias aqui nesta manhã. Com a palavra agora o vereador Theo. Senhor presidente, achei Vereador, pode usar a tribuna. Senhor presidente, achei super interessante esse projeto do vereador Roberto Conde, onde fala dessa central para os portadores de deficiência. Eu tinha aqui, no começo da sessão, um amigo, eu chamo ele de Celso Franz. Ele tem uma filha que ela é cadeirante, ela tem uma doença que vai, ela andava, vai atrofiando, e hoje ela já não anda mais, ela está de cadeira de roda. Ela fala 4 línguas, ela morou na Europa, morou no Canadá, e ela vê uma dificuldade. Ela fez Anchieta, passou em primeiro, foi a primeira da classe, tudo, sabe? Morou sozinha na Europa, morou no Canadá, agora voltou para a Alemanha, e ela não consegue arrumar emprego porque não tem a captação. E o Ministério do Trabalho começou faz umas 2 semanas aqui em Jundiaí, uma reunião com as entidades sindicais para discutir, porque na própria lei federal diz que a cada 100 trabalhadores, 5% tem que ter portadores de deficiência, dentro das vagas relativas. Só que não há uma fiscalização, que se exige, esse cumprimento, e então eu acho que com essa central seria melhor do que estar solto. Tem um monte de gente querendo trabalhar, não sabe aonde. Eu acho que a gente poderia pegar esses dados, essas informações com essa central, e dessa central enviar para as empresas, porque as empresas também têm uma dificuldade muito grande. Eu tenho empresa do nosso setor que montou escola, vereador Roberto Conde, montou escola para poder suprir, porque leva multa do Ministério quando é autuada. Então, eu tenho empresas que não conseguem pôr o portador, não conseguem adaptar ele ao setor, e coloca, então montou-se uma escola para o portador cumprir, ele estuda numa escola como se estivesse trabalhando. Ele ocupa-se uma vaga, para não levar a multa lá do Ministério do Trabalho, e assim, eu tenho na minha cota, mas ele bota para estudar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as empresas de eletricidade, de energia,
é o que mais paga, e tem setores em telemarketing ou na própria engenharia, setores que só contrata cadeirante. Brasília tem um monte de gente que só contrata cadeirante, né? Cego, tem alguns setores que pode adaptar, quer dizer, um lugar que dá problema de ruído, pode se adaptar àquele que já tem problema de audição. Então, o que falta, isso é excelente esse projeto, né, do nobre vereador, porque se você tem uma central, as empresas vão procurar na central, porque assim, não dá para você pôr, né, por exemplo, um cadeirante numa vaga, né, do meu setor, numa portaria, mas você pode pôr ele numa central de monitoramento, ele vai ficar o dia todo ali, né, na sua carga horária, vendo, não vai. Então, o grande ponto hoje é em se ter mão de obra dentro do que as empresas precisam. E nós temos um monte de pessoas que, né, são portadores de deficiência, dentro de casa, sem saber o que fazer. Querem trabalhar, tem estudo, tem formação, né, são formados, mas não tem a captação. Então, eu voto, né, nesse projeto, acompanho, né, e eu acho que é uma ideia excepcional, porque você tendo uma central, as empresas vão procurar essa central e aí, né, ter essas vagas à disposição. Muito obrigado. Continua em discussão, veto total, projeto de lei número 10.942. Em votação. Com 12 vereadores votando pela rejeição do veto, 3 vereadores ausentes, esta presidência que não vota, o veto está rejeitado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Dias. Senhor presidente, eu quero aqui registrar a presença aqui de um grande amigo, aí, o Nelson Teles, que é presidente da Associação de Amigos de Bairro da Vila Nambi. Um grande líder, um trabalhador, que está sempre aqui na Câmara prestigiando os nossos trabalhos. Então, eu agradeço pelo espaço que o senhor nos deu e peço que o senhor registre a presença do nobre companheiro aqui na casa. Questão de ordem? Questão de ordem do vereador Roberto Conde, antes registrando a presença do grande líder da Vila Nambi. Com a palavra, vereador Roberto Conde. Queria agradecer a todos os vereadores que votaram no meu projeto. Com certeza, Jundiaí vai ganhar muito, né? Porque quem não conhece um deficiente ou quem não tem um na família, e eu espero que o prefeito não entre com a DIN e que essa lei importantíssima, ela venha vigorar o mais rápido possível em Jundiaí. Porque, como foi bem falado aqui pelo vereador Roberto Tel, muitas empresas têm essa deficiência de não poder contratar por não haver currículo. Então, essa central é de suma importância. Eu acho que tem que estar todas as propostas dos futuros prefeitos, né, para dar continuidade a esse trabalho. Muito bem, pastor Roberto. De acordo plenamente. Os que têm necessidades especiais procurando emprego e as empresas também. E essa central junta o útil ao agradável. Parabéns ao pastor, aos vereadores, o
vereador Tel, que também explanou muito bem a respeito do assunto. Muito bem. Próximo item a ser discutido da ordem do dia é o veto total ao projeto de lei 10.994 de 2011, de autoria do vereador José Dias, fixa tempo para as empresas de telefonia prestarem atendimento aos usuários, e o veto está em discussão. E atém, nobre vereador e autor do projeto em questão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, o projeto de lei 10.994, de autoria do vereador Zé Dias, que fixa o tempo para as empresas de telefonia prestarem atendimento aos usuários. É um projeto também importantíssimo, senhor presidente, porque as reclamações há poucos dias atrás eram aproximadamente de mais de 800 mil referente a algumas empresas do nosso país, de telefonia. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto que caiu na hora certa, foi aprovada, e eu espero que vocês, senhores vereadores, analisam a profundidade de tudo aquilo que nós realmente estamos propondo neste projeto de lei. O projeto de lei que em debate traz à tona a prática corrente das empresas de telefonia móvel ou local congêneres, que dificultam ao máximo a rescisão unilateral pelo consumidor, este quando desejado ou desejando cancelar sua linha, ficando impossibilitado por burocracias das empresas. E tal obrigação abusiva e ilegal, com efeitos, cremos, todavia, que é de suma importância a intervenção do nosso município para que, mediante a aprovação deste projeto, se proíba uma vez por toda essa prática abusiva, extorsiva em todo o município de Jundiaí, desonerando o consumidor brasileiro, em especial o jundiaiense, que já paga as mais altas taxas de juro do mundo, de mais esse encargo. Assim cabe a esta Casa de Leis, ao chefe do Poder Executivo Municipal, valendo-se da sua competência suplementar, de que trata-se do artigo 30, 1º e 2º da Constituição Federal, criar uma regra especial aplicável em seu território, desde o compatível com as normas gerais editadas pelo município, e que está a ocorrer tudo com fito de garantir os direitos da coletividade de todos os consumidores. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei também é um projeto importante, senhor presidente. Há poucos dias aí, foi até suspenso algumas empresas de telefonia pelo trabalho que realmente não satisfaz a população brasileira, senhor presidente. Não satisfaz. Às vezes presta um trabalho, um serviço de segunda qualidade e cobra de primeira qualidade. Então, portanto, precisa a concorrência, senhor presidente, nesse país, de todas as empresas. Por um motivo, não está bem numa empresa, passa a trabalhar com a segunda empresa, não está bem com a segunda, passa para a terceira, até aí que a gente consegue conquistar aquilo que é de melhor para cada um de nós, para cada um dos brasileiros que realmente paga a taxa mais cara do mundo, e das vezes tem serviço de péssima qualidade dependendo das empresas. Então, portanto, senhor presidente, eu agradeço por esta oportunidade e deixo a critério dos nobres companheiros para verificar a possibilidade de dar continuidade nesse projeto, nesse veto total do senhor prefeito, e eu aguardo uma votação positiva de cada um dos senhores. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, usou a tribuna o vereador José Dias, autor do projeto de lei número 10.994 de 2011, que fixa tempo para as empresas de telefonias prestarem atendimentos aos usuários. Continue a discussão.
Em votação. Ele é da comissão do Conselho Conciliador, não tem jeito, né? Com 8 vereadores votando pela aprovação do veto, 4 vereadores votando pela rejeição e 1 vereador pela abstenção, o veto está mantido. Próximo item da ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 11.144 de 2012, de autoria da vereadora Ana Tonelli. Exige etiqueta de identificação em alimentos caseiros e artesanais comercializados. Com a palavra, a autora do projeto, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, falando no veto do projeto de lei apresentado por mim, que exige etiqueta de identificação nos alimentos caseiros artesanais comercializados. Nós já falamos da importância dele por ocasião da discussão do projeto, quando se compra um produto em algum lugar da cidade, e esse produto é bom, é de boa qualidade, porém não tem a etiqueta de quem o fez, não tem sequer um telefone para contato, em caso de uma intoxicação, em caso de algum problema, ou enfim, eu tenho o direito de saber onde é comercializado um produto que eu vou consumir. Bem, ilegal e inconstitucional, dizendo-se que é uma competência privativa da União e dos Estados para legislar sobre a produção e o consumo, incompetência do município. Inteligência ao artigo 24, inciso 5º da Constituição Federal. Compete à União. O artigo 24 diz o seguinte, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. E o artigo, em comento, delimita a órbita de competência da União e dos Estados. Nele se incluiu o advérbio privativamente, trazendo a ideia de exclusivismo, onde a competência para legislar sobre as matérias que especifica, dentre as quais a produção e o consumo, elimina a possibilidade de exercício da competência municipal. Não discuto a lei federal, não sou deputado federal, porém, eu discordo, eu acho que está já na hora de haver uma modificação nesse sentido. Por quê? Imagine se um órgão federal vai entrar em qualquer local de comercialização e verificar se o produto tem ou não a identificação, onde ele foi fabricado, se ele tem ou não condições de consumo. Então isso é absurdo, eu acho que isso deveria competir ao município fazer essa fiscalização e não à lei federal. Cadê os fiscais federais? Não existem para isso. Então deixo os senhores e a senhora vereadora à vontade para votarem nesse veto. Obviamente eu gostaria de derrubá-lo, porém, com certeza, o jurídico da prefeitura irá ser
também contrário ao projeto, arguindo essa mesma inconstitucionalidade, e depois, se a gente derrubar o veto, com certeza vai para o Tribunal de Justiça. Com a parte do vereador Dr. Paulo Sérgio. Só para falar, até é um projeto que não prejudica ninguém, que nem nós estávamos falando. Então, não tem por que ser ilegal nem inconstitucional. Já Vossa Excelência tem meu voto pela derrubada. Eu agradeço, vereador, agradeço, doutor Paulo Sérgio, e deixo realmente os senhores à vontade, porque eu entendo, aqui neste caso eu entendo sim, o que diz o nosso jurídico, e com certeza o jurídico da Prefeitura vai acompanhar, porque é ilegal, é de competência da União. Eu discordo da lei, que pena que não nos cabe, não é, fazer isso. Pegar um deputado federal aí da nossa confiança, acabou de sair daqui o deputado Santiago, exatamente. Eu até comentei com ele, há que se mudar essa legislação, porque tem que competir ao município para fazer a fiscalização das suas coisas, nesse caso de alimento. Senhor presidente, então, fiquem à vontade com relação ao voto, à mantença ou à derrubada do veto. Muito obrigado, e as minhas considerações. Muito bem, usou a palavra a autora do projeto, vereadora Ana Tonelli, e o projeto número 11.144/2012, de autoria da mesma, continua em discussão. E até em nobre vereador, com a palavra, vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei 11.144, de autoria da vereadora Ana Vicentina Tonelli, exige etiqueta de identificação em alimentos caseiros e artesanais comercializados. É um projeto de lei, como até falou, quero cumprimentar aqui também o nobre companheiro, vereador Paulo Sérgio Martins, que está sempre observando e atento nas falas aqui, principalmente dos vereadoras aqui na tribuna. Mas é um projeto de lei que, como falou a vereadora nesse instante, que não prejudica nem um lado e nem o outro. Acho que vem dentro daquilo que a gente vê que foi elaborado o projeto de lei, ela está pedindo os cuidados, e eu acredito que isso daí faz parte do nosso dia a dia, principalmente pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, né? E aqui está, muitos estabelecimentos de pequeno porte, normalmente comercializam esses tipos de alimentos. Exigir que os fabricantes divulguem todos os seus dados, assim como dados de seus produtos. Assegura os consumidores a busca por seus direitos em caso de uma intoxicação. O prazo de validade de um alimento é estabelecido pelos fabricantes a partir de pesquisas que têm como objetivo verificar e garantir a estabilidade de ingredientes, nutrientes, além de condições desejáveis em relação ao aspecto físico-químicos. Um alimento dentro do prazo de validade, senhoras e senhores vereadores, desde que conservado, obedecendo às indicações do fabricante, deve garantir ao consumidor suas qualidades nutricionais e sanitárias. Em regra, a reparação do dano é de responsabilidade do fabricante, produtor ou importador do alimento, independentemente da comprovação. O comerciante também é responsável nos casos em que o fabricante, produtor ou importador não puder ser identificado, seu produto for fornecido sem identificação clara do fabricante, o produtor ou importador, ainda quanto o comerciante não conservar adequadamente os alimentos. Então, portanto, eu quero aqui cumprimentar a vereadora pela iniciativa, pelo trabalho com dedicação, como é uma senhora dona de casa, sabe bem do que está dizendo referente ao projeto de lei. Não é verdade, vereadora? O senhor permite uma parte, Tem vereador? a parte, vereadora. Vereador, é isso, é estar atento a tudo, não é? Exato. Quando o senhor chega, e a dona de casa em geral, o homem também vai às compras, meu marido vai, quem faz a despesa mensal é ele, enfim.
ajuda, mas quando a gente vai, nós observamos tudo isso, não é? Você vê lá se tem produto de boa qualidade, se tem um tomate estragado no meio dos demais, você chama alguém, já avisa, não é? E então a gente fica atento a isso. E eu, indo a essas compras, parando num desses restaurantes de beira de estrada, aqui no município de Jundiaí, nós vimos que tinha lá uns biscoitos, umas coisas apetitosas, porém, onde é fabricado? Eu não sei, pode ser de uma qualidade extraordinária. E como eu dizia da tribuna, quando eu discuti o projeto há alguns dias, uma ocasião, os senhores acho que se lembram até, a Rede Globo, vamos fazer um comercial gratuito aqui da emissora de televisão, a Rede Globo fez uma entrevista, não é? E a repórter depois passou para a gente isso. Tinha no farol, num dos faróis da capital, umas pessoas vendendo suco de laranja. E aí desconfiaram, que estava lá numas embalagens estranhas, acompanharam, escondido, obviamente, no final do dia, foram atrás das pessoas, chegaram num bairro humilde lá da capital, e eles pegavam água de um córrego que passava no fundo do quintal para colocar no suco de laranja. Então, é para evitar essas coisas que a gente faz um projeto desse naipe. Mas se cabe a união, a fiscalização, sinto muito, nós vamos continuar comprando e consumindo produtos que nós não sabemos a procedência. Obrigado, vereador. A senhora tem razão, vereador. Eu vou fazer parte desse projeto, desse veto total. Eu quero fazer a derrubada também do veto, porque é um projeto importantíssimo. Quando se fala em alimentação, vereadora, é tudo a base de um lar, não é? Então, portanto, eu defendo pelas ideias de Vossa Excelência, da sua assessoria de trabalho, e é por aí mesmo, vereadora. Parabenizo mais uma vez. Ainda falei porque a senhora é dona de casa, a senhora sabe tudo aquilo que é feito com carinho, com amor, num almoço, num jantar, enfim, entre outros. Parabéns por esse projeto de lei sensacional, e meu voto é favorável à senhora. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão, projeto ao veto total. O veto total, projeto de lei número 11.144, de autoria da vereadora Ana Tonelli. Em votação. Com 12 vereadores votando pela rejeição, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, o veto está rejeitado. Oi. Eu estou em sessão. Próximo item da ordem do dia é o projeto de lei número 11.035 de 2011, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. Veda açoite de animal que tracione veículo. E tem a palavra, nobre vereador. Com a palavra, o autor do projeto, vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador Zé Dias. Muito bem, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei 11.035, de autoria do vereador Zé Dias, que veda açoite de animal que tracione veículo. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei é um projeto que realmente a gente vê quantos animais passam
em mãos do próprio ser humano. Enquanto o animal, a sua produção é de 100%, ele com certeza está ao lado do animal, mesmo também o dono fazendo aquele trabalho que realmente ele quer, para realmente fazer de tudo para o benefício do próprio ser humano. Mas quando o animal tem algum problema, alguma coisa, esse animal talvez é até abandonado, ou mesmo passa por dificuldades, até fome. Então, portanto, esse projeto de lei, nós estamos dando uma analisada, né? Eu vou até falar um pouco da justificativa, né? Da irresponsabilidade, de muitas vezes. Esses são alguns objetivos que reúnem o tratamento dispensado aos nossos cavalos de ruas. Quando é de romaria, a gente sabe que é bem tratado, é um animal que é cuidado, tem os seus momentos para alimentação, enfim, tudo isso. Então, nós estamos falando aqui do projeto de lei que traz o sofrimento, que faz parte do dia a dia do seu patrão, que realmente quer só a produção, mas não quer dar aquilo que realmente o animal precisa, que é um pouco mais de carinho, um pouco mais de uma forma que possa complementar aquilo que o animal merece. Então, portanto, no meio urbano, cheio de armadilhas, vítimas de maltratos e abandono, esses animais contam apenas com a solidariedade humana, para poupá-los de trabalhos forçados e de sacrifício. Conceda a parte? Tem a parte, vereador. Eu queria parabenizar o vereador pelo excelente projeto, e tem a questão também do trânsito. O senhor, que é um morador lá do São Camilo, que passa não sei quantas vezes por dia, como eu também, pela Ponte São João, nós nos deparamos, às vezes, né, com a carroça, o cavalo puxando a carroça, exato, e colocando em risco a pessoa que está na carroça e também os motoristas, porque ali a Ponte São João, todo mundo sabe, é bem apertada, é uma mão para ir, outra para voltar, e já aconteceu comigo, eu vim na noite, numa velocidade razoável, e dar de frente com uma carroça ali. Já aconteceu isso, por incrível que pareça. E quando não, os carrinhos também, que não tem nada a ver com o projeto. Eu já vi ali em plena Ponte São João, não sei como é que o cidadão conseguiu, né? Que às vezes ele não tem aquela noção do perigo, né? E também em outras vias da cidade, como Frederico Ozanam, a gente vê às vezes ali a carroça de cavalo em horário, às vezes até de pico, e não há uma fiscalização. Então, não só a relação ao maltrato ao animal que está puxando a carroça, mas também a questão do perigo que coloca a população. Eu acho que é algo que já tinha que se acabar, né? Algo que já não pode mais uma cidade como Jundiaí, como aconteceu com os animais de circo, né? Exato. Que foi proibido aqui na nossa cidade. Eu acho que é um outro passo importante esse aí do seu projeto. Eu agradeço, pastor, e até mesmo lembrando a carga que essas carroças, são carroças que realmente não estão em condições, né, de transitar pelas ruas. A carga que eles colocam é uma carga que vem tirar do animal, né, aquela tranquilidade, forçar o animal a puxar aquela carroça pesada, com excesso de peso. Então, portanto, eu acho que é um momento, até de aposentar o animal, tratando bem. Então, portanto, eu agradeço as palavras do vereador, e a gente sabe que a denúncia de maus tratos é legitimada pelo artigo 32 da Lei Federal 9.605 de 1998, a Lei dos Crimes Ambientais, regulada pelo Decreto Federal número 24645. E os cavalos, eventualmente, são usados para tracionar carroças, que normalmente recolhem o chamado lixo reaproveitável. Esses animais são geralmente mal alimentados, mal ferrados, não recebem nenhum atendimento veterinário, sendo obrigados a trabalhar além de suas forças, aquilo que eu falei agora há pouco, mesmo doentes e famintos, senhores vereadores, são maltratados com a carga excessiva, horários exaustivos de trabalhos. Alguns praticamente não têm repouso,
e quando fraquejam, são açoitados, inclusivamente em instrumentos, em locais deliberadamente escolhidos para causar grande dor, são agredidos, tratados com despreparo e negligências. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu peço aos senhores que nós não estamos dizendo dos animais de romaria, que os animais de romaria são bem tratados, a pessoa tem aquele carinho especial. Agora, eu falo desses animais que estão aí sofrendo, pagando caro para que o seu patrão, o seu dono, sempre pensa no melhor para ele, que é o financeiro, e não tratar bem deste animal. Então, portanto, eu estou defendendo esse projeto de lei e peço que os senhores vereadores analisam a proposta desse vereador e dá continuidade a esse projeto de lei. Se caso vier um veto total do senhor prefeito, eu deixo a critério de cada um dos senhores e senhoras aqui dentro desta casa de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Bem, continua em discussão o projeto de autoria do vereador José Dias, número 11.035 de 2011. Não tendo nenhum vereador mais inscrito, em votação. Com 11 vereadores pela aprovação do projeto, 4 vereadores ausentes. Esta presidência que não vota, o projeto de lei 11.035 de 2011, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, está aprovado. Vamos votar agora o último item da ordem do dia. A moção de número 219, de 2012, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, de apoio ao projeto de lei complementar número 40, de 2010, do deputado federal Leonardo Matos, do PV Minas Gerais, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial à pessoa com deficiência filiada ao regime geral de previdência social. A moção está em discussão. E até em nobre vereador, com a palavra, o nobre autor da moção, vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhor presidente, vereadores, vereadora Ana, público que nos acompanha. O que me motivou a apresentar essa moção foi uma mensagem eletrônica através do Face do senhor Roberto Cardoso, ele que é deficiente físico, mandou esse e-mail que corre a nível nacional um abaixo-assinado buscando a divulgar essa lei a nível nacional, para dar apoio a essa lei, esse projeto de lei complementar de autoria do deputado Leonardo Matos, do PV de Minas Gerais. E ao ler esse e-mail, veio então a ideia de se apresentar essa moção, no qual vou retransmitir a esse amigo aqui, o Roberto Cardoso, para que ele também retransmita às outras câmaras no sentido de dar apoio. O que consiste essa moção? Na verdade, houve uma mudança na Constituição, no artigos 40 e 2001, 201
da Constituição Federal. E aí entenda, né, que com essa medida será urgente a apresentação do presente projeto de lei, que trata dos critérios de aposentadoria do segurado portador de deficiência física. Em um dos seus artigos, o artigo 3º, está escrito: o segurado portador de deficiência poderá requerer a qualquer tempo ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, a realização de perícia e emissão de certidão que ateste o grau de sua deficiência para fins de redução de idade de aposentadoria e tempo de contribuição. Em sua justificativa do projeto, o autor, Leonardo Matos, também diz que com essa alteração na Constituição, se defende, inclusive, com a apresentação de emendas, foi apresentado algumas emendas para adoção dos referidos critérios diferenciados de aposentadoria por portador de deficiência. Foi com certeza uma grande conquista na história do INSS. E que a adoção desses critérios diferenciados, através da redução da idade de aposentadoria e tempo de contribuição para o trabalhador brasileiro portador de deficiência, consistirá em medida que afetará diretamente, de forma positiva, as expectativas de maior qualidade de vida desses cidadãos. Para vocês terem uma ideia, o remetente postado através do Face, o senhor Roberto, ele fez 60 anos agora no começo deste ano, e como ele disse, com muita dificuldade, ele ainda é obrigado a exercer algumas atividades que, com certeza, com muitas dificuldades em relação à sua deficiência. Então, eu peço aos vereadores que apoiem essa medida e espero também que as demais câmaras aí apoiem essa iniciativa no sentido de redução, em relação ao tempo de serviço aos portadores de deficiência. Obrigado, senhor presidente. Essas palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Muito bem, usou a tribuna o vereador Marcelo Gastaldo para defender a moção de número 219 de 2012. Com a palavra agora a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, faço uso da tribuna, primeiramente para cumprimentar o vereador Marcelo Gastaldo e dizer que elaborei uma moção idêntica a essa, com o mesmo objetivo. Passei pelo crivo da doutora Andréia, uma das assessoras do meu gabinete, e quando ela chegou para protocolizar, já havia o pedido do vereador Marcelo. Obviamente que o cumprimentamos, porque tivemos a mesma ideia. Realmente o projeto que foi apresentado no Senado, não é? Aliás, temos aqui um projeto, da Câmara, foi pelo deputado o Leonardo Matos, temos aqui a cópia do projeto que ele apresentou, e também, não é? Bendita a internet, da mesma maneira que o vereador Marcelo recebeu um Face do cidadão, nós recebemos também de uma outra pessoa, que não o mesmo, e daí a ideia de apresentarmos, e depois, pelo blog da Câmara Federal, nós recebemos também o documento, que diz que o Senado aprovou o projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial, e a nova legislação prevê a redução da idade e do tempo de contribuição, não é, desses segurados para fins de aposentadoria. Neste caso, a redução vai variar de acordo com o grau de deficiência da pessoa. O projeto prevê também a redução para aposentadoria por idade. No caso dos homens, passa de 65 para 60 anos, e no caso das mulheres, de 60 para 55 anos. Sem sombra de dúvida, um projeto excelente que foi apresentado lá no Congresso, porque as pessoas com alguma deficiência já têm problema para trabalhar, têm vontade de trabalhar, mas muitas vezes a dificuldade é grande. Então, com essa redução
da idade, eu acho que só vem a contribuir, não é, para que mais e mais pessoas com esse tipo de problema se integre, se insira no mercado de trabalho. E hoje já é a segunda matéria que votamos aqui, discutimos e votamos, relacionada a pessoas com deficiência. E, repito, já desde 84 nós estávamos preocupados, sim, com a questão dessas pessoas. Não é porque apenas tem lá uma dificuldade, tem lá uma deficiência, obviamente tem muitos aí que não podem, não é? A deficiência é tão grande que não tem condições. Aí os pais, eles têm, né, o dever de cuidar dessa pessoa até o resto da vida, com dificuldade sempre, porque o ganho é pequeno da família e o gasto em geral é grande. Mas a pessoa, tendo condição, vai sim para o mercado de trabalho. Então, quando a gente apresentou o projeto em 84, era para que o poder público tivesse, e foi aprovado, tivesse nos seus quadros uma percentagem de funcionários com deficiência. Anos depois, o Congresso veio aprovar a lei, hoje é uma lei nacional. E agora vem essa, melhorando ainda mais, não é, o trabalho desses deficientes, permitindo com que eles se aposentem com menos tempo de trabalho e com menor idade. Mais uma vez, quero cumprimentar, e eu faço, senhor presidente, o vereador Marcelo Gastaldo pela apresentação dessa moção e, claro, meu voto será favorável. Obrigado. Muito bem, usou a tribuna a vereadora Ana Tonelli para discursar sobre o projeto, aliás, a moção de número 219, 2012, de autoria do vereador Marcelo Gastaldo, e a moção continua em discussão. Em votação. Com 10 vereadores votando pela aprovação da moção, 5 vereadores ausentes, esta presidência que não vota, a moção está aprovada. Aproveito, já que a presidência não vota, fazer o seguinte comentário. Eu fico feliz de mecanismos como esse, do deputado que está apresentando, o deputado Leonardo Matos, né, deputado federal, e o vereador Marcelo Gastaldo, pela sensibilidade, assim como a Ana Tonelli também, de ouvir essas pessoas com necessidades especiais. Isso é muito importante. O projeto já tramitou pelas comissões de assuntos econômicos, né, as comissões federais, pelos assuntos sociais, direitos humanos e legislação participativa. Esta é uma importante iniciativa em defesa dos direitos das pessoas portadoras com deficiência. Portanto, vereador Marcelo e Ana Tonelli, parabéns, e a todos os vereadores que a aprovaram. A palavra, presidente. Questão de ordem do vereador Theo. Sugeria ao senhor que usasse um outro microfone. Esse aí está comprometido o som. Com a palavra, o vereador Theo. Senhor presidente, só queria comunicar um fato que ocorreu no sábado na cidade de Jundiaí, e até que as pessoas estão nos procurando. Até naquele ato eu não era vereador ainda, né? Estava como cidadão, numa rede de supermercados, né, de magazine da cidade, que anunciou um videogame a 275, né? Sendo que esse valor é maior. Dizem que é maior, eu nem sabia o preço, mas pegando o jornal, né, eu peguei a Folha de São Paulo e fui até o local, mó tumulto, cheio de consumidor querendo, e muita polícia, chega a polícia, né, tinha mais polícia lá do que em toda a cidade, não sei, não tinha um motivo. E a gente chegou, né, logicamente, com alguns conhecimentos com relação, eu fiquei por um período na comissão do consumidor em Brasília, né, então a gente tem um pouco de experiência com relação a você informar o valor e tem que cumprir.
independente de ser o erro, né? Foi um erro, isso é passado por agência, pô, você numa Folha de São Paulo, né, de um grande magazine que é em todo o Brasil. E o que ficou claro, o gerente disse que não tinha mais equipamento para entregar. Com o tumulto, com polícia, né, tentaram acabar ali com toda a confusão. O que a gente orientou? Eu tentei entrar em contato com o Giareta, né, que é o do PROCON. As pessoas vieram ontem, né, todo mundo fez a denúncia. Hoje, né, após aí sábado, hoje no Bom Dia Brasil, disse, né, um cara expert em PROCON, que a rede vai ter que entregar para os consumidores de Jundiaí, vão ter que receber esse equipamento, né, no valor conforme o jornal de sábado. Então, as pessoas que procuraram o PROCON, né, vão aguardar. Ontem eu falei com o Giareta por telefone, ele falou o seguinte: na ordem que as pessoas fizeram a denúncia, tendo no estoque, porque você tem uma nota que entra e uma nota que sai. Então, se entrou 1.000 e vendeu 1.000, não tem como, né, entregar isso aos consumidores que estiveram no sábado. Isso foi matéria do Jornal da Cidade de Jundiaí, foi capa do jornal. Xbox termina na delegacia, né, porque as pessoas foram comprar. Por mais, não há uma má fé. Você pega num jornal um anúncio, você vai até o local para comprar. Então, só para esclarecer as pessoas que estavam nesse sábado, né, passado, que procuraram o PROCON, e hoje a gente ficou contente de ver no Bom Dia Brasil que tem que se cumprir. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador Theo e o vereador Nelson Crepaldi, como já foi dito no início das suas posses, já vem trabalhando pelo povo, isso é muito bom. Theo disse que já não estava vereador, mas vem trabalhando como vereador. Parabéns. O povo merece respeito. Muito bem, vencido já todos os itens da ordem do dia, vamos passar à apreciação dos requerimentos ao plenário. Temos apenas um requerimento de número 958, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Sendo um só, requerimentos está aí em discussão. E a nobre vereadora, autora do requerimento, Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, a tentativa de passar requerimento aqui ao plenário, embora hoje tenhamos condições de requisitar informações diretamente à prefeitura, pela lei de imprensa, está difícil esse microfone hoje, achei muita gente usando. Isso. Obrigada, vereador. É no sentido de dar um pouco de conhecimento a todos nós, vereadores, sobre os processos de contratação na prefeitura, em relação a servidor público. Os concursos públicos são realizados, normalmente eles são abertos com uma única vaga, mas depois a gente vê uma convocação aqui, outra ali, e não se tem conhecimento se está sendo observado a lista de afrodescendente, se está sendo observado a lista das pessoas portadoras de deficiências, que tem uma classificação à parte. Então, isso me chamou a atenção, porque pessoas do concurso de psicólogos ficam aguardando, ficam na expectativa, e são concursos feitos pela educação. A Secretaria de Recursos Humanos, por sua vez, não mantém no sítio eletrônico todas as convocações. Então, nós não conseguiremos saber, sem perguntar, quem é que foi convocado, quem é que está trabalhando, a não ser que a gente fique com a lupa na imprensa oficial, fazendo só isso, o que é incabível no momento em que a gente tem a tecnologia a nosso favor, temos internet, temos todos os serviços online. Então, se os senhores aprovarem esse requerimento, que é simples, não está fazendo nenhuma imposição ao Executivo, mas para saber quantos candidatos da lista classificação geral, da de deficiente e afro, para psicólogo na área clínica já foram chamados, quantos da área educacional já foram chamados, onde eles estão? Nós não temos como saber. Então, acho que a prefeitura que se preza e também vive falando, né, do seu potencial de transparência, isso tem que estar claro.
É uma pergunta muito simples para o cidadão ficar angustiado sem saber o que tem ali, como fazer. Então, eu gostaria muito que os senhores fossem condescendentes hoje com esse pedido, que é um pedido que não acredito vá afetar qualquer setor da prefeitura, porque é uma resposta simples. Mas a gente também está fazendo um pedido para a prefeitura, além do requerimento, nós gostaríamos de saber, nós fazemos uma indicação, fizemos hoje, apresentamos para a prefeitura, para que ela mantenha disponível todos os editais, o acesso aos editais das convocações. Aí eu não sou obrigada a perguntar, eu já sei quem foi convocado. Né? Aí o nome está lá, vou lá no portal e vou saber onde o cidadão está trabalhando. Da forma como está, não há transparência e a gente precisa, como a Casa de Leis, exigir essa transparência da prefeitura. Peço aos senhores a aprovação desse requerimento. Quem sabe, de forma inédita, nós não podemos aprovar, como aprovamos tantos projetos hoje aqui. Obrigada. Muito bem. Continua em discussão o requerimento número 958, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Em votação. Com um vereador votando pela aprovação, 10 vereadores votando pela rejeição, 4 vereadores ausentes. Essa presidência que não vota, o requerimento está rejeitado. Senhores, vencido todos os itens, agora vamos registrar a presença para o início do grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador José Dias. Senhor presidente, eu também vou dispensar minha fala no grande expediente e eu agradeço a oportunidade que o senhor nos deu nesse momento. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido o pedido de Vossa Excelência, dispensada a palavra. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Também queria fazer a dispensa do meu uso no grande expediente. E eu queria só fazer um relato aqui e um pedido de apoio às autoridades no sentido daquela contenção do talude na rodovia Geraldo Dias, que era um dos assuntos que eu ia tratar no grande expediente. Foi feito um trabalho através do DR, uma obra de R$147 mil. Não precisa nem ser um engenheiro como eu de formação para ver que o trabalho que foi feito lá, infelizmente, não vai conter aquele talude.
Então, estou pedindo novamente a interferência aí das nossas autoridades no sentido de fazer um trabalho adequado naquela contenção. Para quem não conhece, é um dos acessos a um dos condomínios aqui de Jundiaí, ali o Portal 2, sentido de quem vai para Louveira, no quilômetro, entre o quilômetro 69 e 70 da rodovia Geraldo Dias. Então a gente pede encarecidamente aí o apelo no sentido de tomar providências e resolver por definitivo aquela situação. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Marcelo, como sempre preocupado aí, e principalmente em uma via tão importante, com grande risco, inclusive, de acidentes ali. Parabéns. Senhores, com a dispensa dos 10 vereadores inscritos, então eu solicito aos nobres senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com 12 vereadores presentes e 4 ausentes, e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Viu só, pessoal?